pergunta é: por que a gente esbarra sempre na mesma pessoa? Será que a gente está esbarrando na mesma pessoa? Ou será que essa pessoa aparece mas de repente é o chefe? De repente é o marido ou a esposa? De repente é o filho e de repente é o outro amigo ou uma amiga? E parece que essas pessoas me cutucam sempre da mesma forma. Parece que me irritam, me desestabilizam, me causam desafios sempre da mesma forma. Por que será? Escreve aí no chat para mim o que vocês têm para me falar sobre isso, tá? Não é que as pessoas são parecidas, muito pelo contrário. Nós temos padrões de comportamentos diferentes uns dos outros. É isso que eu mostro sempre no Eneagrama, que ela é uma ferramenta de autoconhecimento, onde a partir dela eu vou entender padrões de comportamentos automáticos. Quando eu me coloco dentro desse padrão de comportamento, né, que eu cheguei nesse, não me coloco não, que eu cheguei nesse padrão de comportamento, eu fico dentro desse padrão. E como eu não conheço as reações e o que está governando esse padrão de comportamento que está acontecendo comigo, o que acontece? Eu reajo no automático. Então, meu piloto automático fica ligado. Aparece uma pessoa e ela me irrita e eu não consigo entender. E aparece outro no trabalho, e o colega de trabalho, parece que vários colegas de trabalho me tiram fora do sério. E aí esses padrões automáticos vão se repetindo e eu começo a pensar, ué, o que será que está acontecendo? Será que sou eu? Sempre acho que aquilo que me irrita no outro, na verdade, nada mais é do que o meu espelho. Será? O que acontece aqui? A gente tem padrões automáticos, então cada um tem o seu padrão. Então, nós temos 9 tipos de personalidades aí dentro do Eneagrama, a gente vai dar o ênfase nisso, tá bom? Não vai ser padrões aí literais, a gente vai falar sobre Eneagrama. Dentro desses 9 padrões de personalidade, existe um padrão automático. E o que acontece? Existem mecanismos de defesa, existe uma emoção, que é o nosso ego, que é o nosso superego inflado, existe uma fixação, que é uma crença, que a partir do trauma de uma criança ferida, né, da minha criança, eu começo a ter reações a partir daí. Então, a partir dos meus 7 anos, eu consigo ter algumas reações automáticas. Porém, se eu não conheço esse padrão, eu deixo que ele me governe. Eu deixo que ele tome as rédeas da minha vida. E a partir do momento que eu entendo que existem padrões diferentes, eu começo a tomar as rédeas da minha vida, do meu comportamento, dos meus pensamentos. Por quê? E aí eu começo a ver que essas pessoas que aparecem na minha vida não só são nossos espelhos, né? Podem ser nossos espelhos, mas eu digo muito mais que isso. São padrões reagindo automaticamente, padrões diferentes reagindo no piloto automático. Então, eu, como uma tipo 6, por exemplo, aí dentro do Eneagrama, e quem quiser saber, gente, tem no meu link da bio do Instagram, tem aqui o Instagram, clica lá, tem o link, depois eu posso deixar aqui nos comentários para vocês, tem o link do teste de personalidade, para a gente descobrir qual teste de personalidade é um início, é um caminho, tá? O teste é só um caminho, ele não é definitivo, não é um rótulo, mas ele é um caminho, já ajuda para guiar esse caminho. O que acontece? Quando eu descubro o meu padrão de comportamento, eu, como, por exemplo, uma 6 do Eneagrama, tem uma história para contar aí para vocês do CLT. Eu era uma pessoa super reativa. Então, alguém falava, eu já batia de frente. E alguém falava de novo comigo e eu já queria reagir. Alguém falava, eu já me empoderava até de uma certa raiva, porque eu queria reagir com aquilo que a pessoa falou. O que acontece depois que a gente descobre o nosso padrão de comportamento? O que acontece quando a gente descobre o nosso padrão de comportamento? A gente toma as nossas rédeas. E aí eu consigo entender que aquele sofrimento, naquela circunstância, com aquela pessoa, eu consigo entender o porquê me incomoda. Porque, na verdade, não é só o nosso espelho, é o nosso filtro, com esse óculos aqui, ó, é o nosso filtro que nós estamos colocando aqui, através das nossas emoções da infância, essa pessoa nos desperta essas emoções. Quando essa pessoa desperta as nossas emoções, eu coloco esse óculos, esse filtro, que é a nossa crença, nosso mecanismo de defesa, nosso superego, e aí eu coloco tudo isso em xeque,
e vou e reajo com aquela pessoa. Ou vou e fico me segurando para não falar nada para ela, mas tem uma raiva guardada. Ou eu boto para fora e falo tudo que eu tenho que falar. Depende do tipo de personalidade. Então, o que acontece? Quando eu conheço o meu padrão, ele deixa de se tornar automático. Padrão automático, eu estou trabalhando no inconsciente. Mas quando eu entendo esse padrão, e calma que ninguém me pega mais. Vou cair? Vou de vez em quando. Eu falo que a gente não é um eterno aprendiz. É isso, a gente vai cair? Vai cair de vez em quando. Mas o importante é saber o porquê eu caí. O que acontecia comigo? Nesse padrão de reatividade, que eu, dentro do Enneagrama, a gente fala que o 6, né, tá num padrão de reatividade, eu já reagia de forma abrupta, até grosseira, com raiva. O que acontece? A partir do momento que eu identifiquei o meu padrão de personalidade e entendi que existe um mecanismo de defesa, que quando alguém fala algo, me liga nesse gatilho, ou existe um filtro emocional, que a gente chama na PNL sistêmica, que eu coloquei aqui com os óculos, eu passo a ver o mundo com essas lentes. E aí eu passei a entender, então, que aquela raiva que eu sentia, ou quando eu queria reagir, automaticamente, quando alguém me falava alguma coisa, me ligava um gatilho que agora eu entendo de onde vem. E aí, então, eu passo a entender de outra forma, eu passo até um pouco mais de compaixão com o outro. Não permissividade, hein, gente? Ser permissível é uma coisa, ter compaixão é outra. Então eu passo a olhar que o outro, de repente, não é meu espelho, ele não é tão culpado assim como eu achava que, pô, cara chato, pô, que mulher chata. Eu passo a entender que tem mais a ver com o filtro que eu olho para essa pessoa, que meu filtro estão ligado às minhas emoções que eu passei lá atrás. Eu passo a entender que esses filtros, então, da minha personalidade, estão comandando o jeito que eu olho para essas pessoas. Fala aqui no chat, vocês que estão aqui, Fernanda, a Paty, também do Enneagrama, nossa colega do Enneagrama, Fernanda, minha prima querida, o Valdo, meu esposo, gente, que está falando aqui para dar um apoio. Então, é sobre isso. O mais importante é que a gente consiga entender que existe um padrão que nos comanda. Então, não é porque eu esbarrei naquela pessoa, não é só um espelho. É mais que isso. É entender que filtro que eu estou olhando para as pessoas à minha volta. E quando alguém tem uma atitude similar ao que me conecta ao gatilho lá da minha infância, que meu pai, a minha mãe, ou minha figura paterna ou materna, meu avô, minha avó, tio e tias me criaram, eu passo a entender que algo me ligou aquele gatilho lá na infância e eu vou reagir a esse gatilho, porque eu aprendi a me defender. Eu aprendi a ter um mecanismo de defesa, eu aprendi que meu superego me protege. Mas quando eu entendo o autoconhecimento, eu vou entender que esse ego aí não me protege tanto assim. Muito pelo contrário, quando ele está inativa, ele me leva até mais para o buraco. Ele me leva para um nível de consciência, gente, que a gente chama de buraco, um nível de consciência mais baixo. E aí, esse nível de consciência mais baixo me leva para esse buraco, me leva para alguma tristeza, alguma reatividade excessiva, uma raiva excessiva, um medo excessivo, né? Uma emoção excessiva num contexto que não tinha tanta emoção assim. Então, um orgulho excessivo, né? Então, o meu ego, quando ele está no meu superego, ele faz com que eu entre nessa cilada, né? Então, eu tenho as ciladas que são o meu mecanismo de defesa, as minhas crenças, o meu ego. Só que outro dia eu ouvi numa live, gente, até parei de ouvir porque doeu. O cara falou assim: não, porque a gente tem que eliminar o ego. Aí eu falei: não, para, nem vou ouvir mais. Porque a gente não elimina. O ego faz parte da nossa personalidade, ele nos criou. A gente chegou até aqui, eu, por exemplo, Sibeli, com 50 anos, cheguei até aqui por causa dele. Porque o ego, de uma certa forma, nos protege. Por exemplo, se eu tenho muito medo excessivo, é ruim. Porém, se eu tenho medo que me deixa com uma certa cautela para alguns momentos, ele é bom porque não me põe em risco. Se eu tenho muito orgulho, como um tipo de personalidade, por exemplo, não é legal,
Porque aí eu não vou passar a não ouvir os outros. Eu vou passar a achar que tudo que eu faço está certo. Mas se eu tenho um orgulho na medida certa, se eu não tenho, por exemplo, se eu tenho excessivo, é ruim. Se eu não tenho, passo a não ter mais autoconfiança, autoestima. Mas se eu tenho ele em equilíbrio, poxa, é maravilhoso.